valorizados, porque é a base do conhecimento. Sem professor a gente não chega a ter mestres, doutores. Então, que a gente inverta os valores. Até porque a nossa palestra fala sobre ética, fala sobre moral, fala sobre caráter, mas a ética é basicamente o que está lá no dicionário, né? É parte da filosofia dedicada aos estudos dos valores. Tudo tem preço, mas as pessoas não sabem o valor das coisas. A gente tem que buscar os valores, não só o preço. Nem sempre o preço é o que define os valores. Então, voltando à palestra, porque o tempo é curto, a vontade de falar é muito. Então temos a paisagem do Rio de Janeiro, considerada patrimônio histórico da humanidade, por se tratar de uma beleza paisagística urbana, primeira vez na história da Unesco, primeiro patrimônio tombado com esse título, e é brasileiro. Mais uma vez o Brasil tem um destaque por suas belezas naturais. Tive prazer também de 3 meses atrás fazer um tour pela Europa. Primeira vez sozinho, peguei um avião, fui para Zurique, desci, peguei um carro, falei, vou andar sozinho aqui, eu não sei falar muito bem inglês, não sei falar muito bem espanhol, não sei falar alemão, não sei falar nada, mas meu GPS soube compartilhar as informações comigo. Vou para Munique, Veneza, isso. Rodei 6.000 quilômetros em 15 dias, 12 capitais. Todas as belezas que eu vi, que são cartões postais, são obras criadas pelo homem. Coliseu, Veneza, a própria Veneza é um monumento, porque é uma fatiadas em ilhas, né? Então, na verdade, aquilo lá não foi criado naturalmente, foi o homem que foi lá e criou os canais e possibilitou aquilo lá. Torre de Pisa, Torre Inclinada de Pisa, para quem não viu, tem lá no Face, depois pode ver as fotos com a minha presença. Paris, que é uma das capitais mais visitadas do mundo. O que tem de bom lá? Primeira coisa, Torre Eiffel. Vai lá ver, é um mega monumento, que não foi criado para ser monumento, foi criado para ser uma torre de transmissão de telefonia ou de telesinais, né, telecomunicações, mas hoje é o cartão postal do país mais visitado no mundo. E o Brasil, que tem o patrimônio histórico da humanidade urbanisticamente mais lindo, ainda não tem o seu devido valor. Temos que fazer o Brasil ter valor. Nós temos essa responsabilidade de valorizar o que é nosso. E antes de conhecer o que nós temos lá fora, vamos dar valor ao que temos aqui dentro, que é nosso. Enfim, toda atividade humana causa danos ao meio ambiente. Portanto, é imprescindível criar meios para reduzir e mitigar os danos causados. Vocês têm dúvida que uma indústria causa poluição, causa danos ao meio ambiente? Que um comércio varejista de um produto químico pode causar problemas ao meio ambiente? Mas não só. Existe também uma outra atividade que causa muito problema ao meio ambiente. E poucos se dão conta disso. É a própria existência nossa. Dentro das nossas casas, nós também criamos impactos ambientais. E eu estou aqui hoje para falar sobre isso também. Ética profissional, meio ambiente. Cada um de vocês tem conhecimento suficiente para saber o que é melhor para vocês. E o que eu peço é que vocês direcionem o conhecimento também para proteger o meio ambiente. Essa é uma tarefa de todos. É um interesse difuso. É algo a ser preservado, como já havia falado, porque a nave é uma só e para todos. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra. Numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro, à medida que o mundo se torna cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas, formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum.
Quando eu fui convidado para entrar no Sintec, eu não sabia que família linda eu estava entrando. Hoje eu sei. Hoje eu me dou conta que o Sintec é a família mais importante profissionalmente que eu já participei. Por isso tudo que eu vejo, pela capacidade de mobilização, pela capacidade de defender a categoria, e por isso eu me sinto honrado de hoje ser parte dessa família. Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global, fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossas responsabilidades uns para os outros, com uma grande comunidade de vida e com as futuras gerações. E aí eu puxo o gancho de fazer uma saudação especial a todos os nossos companheiros, colegas de outros países da América do Sul, talvez até das Américas e de outros países do mundo. Eu tive o prazer de visitar Rosário, Buenos Aires, e vi o tanto que a água dos rios está comprometida. Rios que nascem no Brasil, que nascem onde eu nasci, extremo norte do estado de São Paulo, correm para o mar. Paraná do Tupi-Guarani não era outra denominação senão para o mar, mas deveria ser para amar. E o rio Paraná, que é o formador do Rio da Prata, está totalmente degradado, pede socorro. E não existe nenhum bem natural mais importante do que a água, porque é da água que deriva os outros. Precisamos proteger as águas. Esse é o futuro que nós podemos ter. De 2010 a 2030. O que nós podemos fazer por nossas cidades? Hoje, as cidades que nós temos são sustentáveis? São cidades verdes? São cidades adaptadas às nossas necessidades? Sustentabilidade se dá quando o consumo dos recursos naturais é inferior à capacidade de recomposição dos mesmos na natureza. Ou seja, a exploração do meio ambiente deve considerar a velocidade com que a natureza consegue reagir para compensar os danos. A relação entre a velocidade é o índice de ecoeficiência. Vocês acham que hoje nós temos ecoeficiência na forma de consumo das nossas cidades? É uma pergunta que merece resposta. A ecoeficiência energética busca o bom aproveitamento dos recursos ambientais através de projetos integrados em seu sentido amplo, devendo-se avaliar os custos sociais, ambientais, verificando se são menores que os benefícios. É evidente que quando você vai fazer um licenciamento, uma construção, você tem que avaliar isso. Será que o impacto que eu vou causar é maior do que o benefício? Isso é lógico. Por isso não se deve construir em área de preservação permanente. O Código Florestal, que foi homologado ontem, está em vigor agora plenamente, depois de medida provisória passou a ser lei realmente constituída e inequívoca. Está aí para mostrar, temos que proteger os mananciais. APP, já reduziram de 30 para 15. Agora nós temos que proteger efetivamente os 15 que sobraram. Porque se já era 30, meio, agora quanto será? Qual que é a proporção que nós vamos intitular o que sobrou? Se já era meio, enfim. Basicamente eu vejo que nós temos a responsabilidade de lutar por uma cidade melhor. E a hora é agora, antes de apertar o confirma. Vocês podem escolher aqueles que têm proposta. Não votem em pessoas, votem em projetos. Da mesma forma, quando alguém contrata um profissional da área tecnológica, não vai querer ideias, vai querer projetos. E é nosso dever, é nossa obrigação cobrar deles projetos. Porque somos pessoas que transformam sonhos em realidade. Nada mais, eles poderiam nos contratar para fazer a assessoria deles e fazer os projetos saírem efetivamente. Não existe possibilidade de você implementar uma ideia se você não valorar por meio de projetos. É o primeiro passo. E aí você tem vários candidatos que não sabem o valor das coisas e nem o preço. Porque se soubesse não falaria besteira que fala.
Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois vamos para casa. Quem falou isso não foi nenhum sábio. Está ali quem falou. Provérbio aborígene. E vai dizer que índio não pensa? Vai dizer que índio não tem qualidade de vida? Vai dizer que índio não tem direito à terra? Talvez mais que nós. Chegamos aqui em Caravelas. Se o planeta é uma nave onde viajamos pelo espaço e o tempo, devemos ter consciência que para a nave continuar trabalhando, temos que prezar pelo bom funcionamento do sistema, especialmente observando como está o consumo de recursos disponíveis. Já tinha lido isso no Face, está aqui também para ver. População mundial só cresce. Acompanha o crescimento dos recursos ambientais? Acredito que não. É preciso mudar o modelo econômico predatório e excludente. Olha só, juventude sustentável, peguei isso no Face também, está lá. Do macaco comendo banana, do homem primitivo, só o fogo que interessava, depois o erectus a roda, depois os sapiens, o peixe, e o sapiens dinheiro, e agora o zumbi, né, que só corre atrás de dinheiro sonhando, é isso aí. Tem gente que vive sonhando com dinheiro. Nossas escolhas definem tudo. Vocês, antes de consumir, vocês procuram saber de onde saiu, se é um produto que tem princípios ambientais? Podem fazer. Isso é muito bom para o meio ambiente, porque está no consumo a base que sustenta a cadeia produtiva. Quem consome com consciência, não confunda a qualidade de vida com o nível de consumo. Enfim, qualidade de vida independe daquilo que vocês têm disponível. Qualidade de vida muitas vezes é um estado de espírito. E quem falou isso foi os aborígenes, porque eles não têm televisão, TV a cabo e outras coisas, e não deixam de ser feliz por isso. Então nós não precisamos ter tudo para ser feliz. Mas poucas coisas que a gente pode ter, se a gente tiver com intensidade, com carinho, com alegria, aquilo que a gente tem é o suficiente para a gente ser feliz, e isso é qualidade de vida. 95% do aumento da população nos últimos 10 anos ocorreu nos países pobres, ou seja, onde não poderia acontecer o crescimento, acontece. Então nós precisamos de uma política definida para realmente evitar o pior. Se o problema já existe e ele vai se agravar, por que as pessoas têm que ter mais filhos, colocar mais filhos no mundo? Não que a gente tenha que restringir as pessoas de terem filhos. Acontece, como aconteceu com a William Bonner e a Fátima Bernardes, não programar veio um monte, de uma vez só. Mas acontece. Hoje, 87% tem acesso à água limpa. E potável, só 40% não tem saneamento básico. Enfim, as coisas não acompanham. Chega a água, mas às vezes não é limpa ou principalmente não tem o tratamento necessário. A água no planeta, a Terra possui um volume de 1 trilhão de quilômetros cúbicos, mas só 1/1000 parte disso é constituída de água. As águas preenchem o vazio das crostas, cobrindo 3/4 da superfície, integrando a atmosfera. Distribuição da água: salgada 97%, calotas polares 2,7%, água doce 0,63%. Alguém aqui tem consciência quando abre o chuveiro de quanto é difícil ter água encanada nas suas casas? Não é porque tem disponibilidade que tem que gastar, gente. A água é um bem escasso, necessário à vida e deve ser racionado, mesmo não tendo necessidade. Isso é bom para o bolso, não é só para a natureza. Distribuição da água superficial: na Ásia 14%, América do Sul 10%, América do Norte 8,2%, África 4,6%, ou seja, as populações mais carentes são as que mais sofrem com a falta d'água. Europa 3,2%, Oceania e Austrália 2,3% e Antártida 2,3%. As próximas guerras com certeza serão por falta d'água, que é um bem que todos precisam. Embora as águas superficiais ocupem cerca de 71% da superfície do planeta, apenas 0,67% de todas as águas é doce,
e está em estado líquido, não sendo totalmente aproveitado, por questões de inviabilidade técnica, econômica e financeira. Poluição e contaminação. Todos os 100 mil cursos hídricos brasileiros, entre rios, córregos, lagos, lagoas, encontram-se de alguma forma poluídos. Ou seja, nós estamos poluindo o bem mais importante para as nossas próprias vidas. Estima-se que 25% das águas subterrâneas já estejam contaminadas, e eu garanto, eu acho que é um pouco mais, porque a minha formação, embora seja de arquitetura, a minha empresa é de consultoria em projetos ambientais, eu trabalho projetos que mitigam atividades potencialmente poluidoras por meio de investigação de passivos ambientais, que é também fazer a detecção de contaminação no solo e na água. E olha, é difícil não achar um projeto, um empreendimento que não tenha pelo menos um rabinho de contaminação. Só se a pessoa não quiser achar, e aí entra a ética profissional. A gente deve esconder alguma coisa debaixo do tapete, quando a gente tem a chance de mostrar que está errado? Ética é isso, não fazer aquilo que não gostasse, fizesse com você também. Então é isso. Se vocês têm a chance de fazer a coisa certa, façam. Isso é ética profissional. E o meio ambiente agradece. Considerando o crescimento da população, a razão geométrica de 1,6% ao ano e a manutenção das taxas unitárias de consumo, o esgotamento da potencialidade estará referenciado por volta do ano de 2053. Hoje nós estamos em 2012. Tem gente que vai viver para ver o fim do mundo. E não foi Nostradamus que falou. Está aqui, cientificamente provado. A água no Brasil, o volume de água superficial do Brasil corresponde a 18% do potencial da superfície do planeta. Cerca de 89% das águas superficiais do Brasil estão concentradas na região norte e centro-oeste. Ou seja, bem longe dos grandes centros consumidores, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. A distribuição da água no território brasileiro, olha lá. A população em comparação com a água. Olha lá, Nordeste, Norte, né? 79 e a população de 7,9. Centro-Oeste, 9,3 e a população de 6,3. Ou seja, está praticamente quase lá, disparado. Nordeste, 2,3 quantidade de água e 28,7% da população. No Sul também inverso. Embora esteja chovendo muito, traz um pouco de chuva para cá que nós estamos precisando. Sudeste também inverso. Ou seja, como que além da gente não ter água suficiente, a gente está poluindo a que tem? É inconcebível. É humanamente inviável. Por isso nós temos que ter consciência do que a gente faz nessa nossa espaçonave. A sustentabilidade socioambiental é um passaporte para o futuro. Não é o tema da nossa conferência, do nosso congresso? Aí, ó, sustentabilidade socioambiental, passaporte para o futuro. A educação é uma prática de liberdade, mas a educação também é a base para a gente conseguir formar a sociedade do futuro. Acredito sinceramente que o meu trabalho nos próximos anos vai ser concentrado a ajudar as crianças a conseguir caminhar no seu devido lugar, fazendo a sua responsabilidade. Muitas vezes, os maus hábitos já incorporados na nossa vida, impedem a gente de fazer a coisa certa. E talvez a gente corrigindo as crianças antes dela criar os maus hábitos, a gente consegue mudar a sociedade. O desenvolvimento sustentável deve atender às necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer as futuras gerações. É lógico. Milhares de jovens pelo mundo estão despertando para o fato de que o futuro não é nada além de mudanças climáticas, crises financeiras e que nunca terão uma vida confortável como a que tiveram seus pais. Não há futuro a menos que os jovens se levantem e lutem pelas mudanças. Vocês têm dúvida disso? Por isso eu acho que os jovens, hoje, é a base daquilo que a gente tem que trabalhar para o futuro ser melhor. O planeta é finito, as necessidades, é necessário adotar padrões